Bem, continuando então nós paramos a estilização daqui, né? Então olhando lá o Julius, o antecessor, a gente pode ver aqui que a gente tem esse painel dos lançamentos, tá? Que é o painel da esquerda, onde eu tenho basicamente um formulário de cadastro, lembrando que eu não vou colocar essa parte aqui, eu sempre vou deixar visível o formulário, e eu tenho esses blocos de lançamentos, tá? Que é onde eu vou, então basicamente aqui eu vou criar um componente pro formulário, e eu vou criar um componente para o bloco. Então aqui eu vou ter repetições, né? Vou te reutilizar esse componente quantas vezes for necessário quando for cadastrar os lançamentos, tá? Bem, antes de eu começar a criar esses componentes, então eu vou já me organizar aqui. No app eu vou criar aqui uma área de container, tá? Que vai ser essa área que envolve toda a parte de conteúdo. Então basicamente vai ser uma div de container. Aí eu vou ter um componente, um grande componente aqui, que vai ser o painel de lançamento, o painel lançamentos, tá? Então, basicamente, ao invés de fazer um painel do formulário, eu vou ter um grande painel aqui de lançamentos. Dentro dele eu vou ter lá uma div do formulário que é fixa, o formulário sempre vai estar visível. E aí eu vou criar o componente do bloco de lançamento, tá? Bem, e aqui do lado direito eu vou ter o painel resumo, onde nesse painel resumo eu vou ter aqui basicamente a área onde eu mostro aqui o dinheiro, né, o quanto ele tem em caixa, e também a área do gráfico, tá? Bem, eu vou criar o meu esquema de componentização. Então, se você quiser ir mais a fundo na granularidade de componentização, ou seja, você componentizar mais, né, cada coisinha, vou criar um componente só para esse cara, um componente só para o gráfico, fica à vontade. Ou se você quiser diminuir também a granularidade, eu vou ter um grande componente para tudo, fica a seu critério. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma regra geral. A ideia aqui é mostrar como eu consigo dividir, né, todo esse layout em componentes e me organizar lá, além de explorar a ideia dos escopos, né, de estilização, beleza? Vamos lá? Aqui no código, eu vou fechar esses dois caras por hora. E aqui no código eu vou lá na pasta, aliás, eu vou vir na pasta Components e vou criar aqui o componente painel esquerda, .view, e já vou deixar criado também o painel, aliás, painel esquerda não, perdão, eu vou chamar de painel lançamentos, eu tô com a ideia de esquerda e direita na cabeça, painel lançamentos, e aqui eu vou criar também o painel resumo.view, ok. Bem, e aí eu vou lá, antes de eu começar a mexer com esses caras, eu vou lá no View, no App View, perdão, e vou criar uma div aqui chamada Container. Ok? Então nesse container que eu vou ter aí esses dois caras. Como eu quero que um cara fique do lado do outro, já vamos estilizar esse container aqui no app. Então aqui eu vou pegar o container e eu vou falar que o display dele vai ser o display flex, aquele display, aquela forma de exibição flexível que vai permitir que um fique do lado do outro ali e eu vou conseguir trabalhar eles, tá? Além disso, vamos dar um pouco de padding aqui nesses caras. Eu vou colocar 20 pixels de padding para esses camaradas aqui. Ótimo. Então, por hora, só isso. Vamos agora para o painel lançamentos. Eu vou Ctrl espaço, de novo, né? Beleza. Aqui eu vou criar já uma div. Por hora eu vou deixar aqui, só para a gente ver mais ou menos como é que tá. Eu vou colocar só um H1 aqui, só para eu poder olhar se ele vai carregar tudo bonitinho. Painel lançamento. Já vou dar um name aqui para ele. Opa. Painel lançamento. Tudo junto. Agora eu vou no resumo também, Ctrl espaço. Já vou deixar aqui uma div com H1. Lembrando que esse H1 vai sumir. É só para eu poder me organizar, ver se eles vão aparecer lá bonitinhos. Aqui no name. Painel resumo. Perfeito. Agora eu vou lá no app e já vou acrescentar os dois lá. Então aqui dentro do container, basicamente eu tenho o painel lançamentos e o painel resumo. Já vou clicar com o botão direito aqui, Import View File. Novamente, tá, gente? Estou usando aqui o plugin, a extensão Vue.js Auto Import para fazer isso aqui. Então ele já importa e registra o componente. Clico com o botão direito, painel resumo, Import View File. Ok, então já tenho aqui os dois importados e registrados. Vamos dar uma olhada lá. Então aqui já está aparecendo meio que porcamente, né? Mas você pode ver que está um do lado do outro, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu queria. Ótimo. Então vamos agora para o painel lançamentos, começar a estilizar ele. Então aqui no painel lançamento, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse H1, não vou ter mais. E aqui é o seguinte, nessa div eu vou colocar um ID nela, eu vou chamar ela de painel.
painel lançamento. E eu vou basicamente fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou criar uma outra div que eu vou chamar de formulário lançamento. Ok. Agora eu vou começar a criar aquele formulário. Então vamos dar uma olhada no Julius antigo. E se a gente olhar aqui no Julius antigo, você vai perceber que eu tenho aqui, né, dois botões de rádio, um de entrada e de gasto. Eles estão em negrito, né, esse texto. E logo após eles eu tenho um valor, que é um campo numérico, a descrição, que é um campo textual, e a data de lançamento, que é um campo do tipo data, e um botão aqui para lançar, né, fazer e acionar o cadastro. Então vamos lá. Então vou aqui já estruturar esse cara. Então aqui eu vou colocar primeiramente o input radio. Aqui eu vou chamar ele de tipo, e o ID vai ser entrada, tá? E eu vou criar agora um label para ele. Então vou colocar aqui entrada e aqui entrada. Eu vou copiar aqui na cara dura, né? E reciclar. Aqui no caso o ID vai ser saída e aqui saída também e o texto saída. Ok? Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Então tá aqui, né? Os dois, entrada e saída. Ainda tá tudo bagunçado, não tem problema. Já já a gente vai arrumar a estilização disso. Então agora eu vou continuando aqui. O próximo cara que eu tenho é um input type number, que é basicamente o valor. Então valor. Então aqui eu vou colocar antes, aliás, nesse caso aqui antes, eu vou colocar um label para ele. Então vou colocar aqui o label para ele. Então valor e valor. Perfeito. Agora vamos para o próximo. O próximo é a descrição, onde ele vai falar do que se trata esse lançamento. Então descrição, Aqui no caso eu tenho input type text. Então aqui eu vou colocar descrição também. Descrição. Aí. Agora aqui eu tenho label. Aqui o último é o data, né? Que basicamente é a data desse lançamento. E aqui eu tenho basicamente o input type date, data. Para fechar esse formulário, eu tenho aqui um botão com esse texto aqui, esse rótulo lançar. Vamos dar uma olhada lá no resultado. Então, basicamente, aqui está o meu formulário ainda sem estilização. Vamos agora estilizar esse componente. Então, aqui basicamente eu vou deixar esse style como scoped, tá? Tá já escopado. E vamos começar agora, né, pelo painel lançamento. Então, aqui eu vou pegar o painel lançamento. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse painel lançamento ele seja um pouquinho menor que a parte do resumo, porque lá na parte do resumo eu preciso de mais espaço. Então eu vou colocar aqui que a largura dele vai ser de 40%. Eu vou colocar um padding aqui de 20 pixels e eu acho que por hora é isso. Vamos agora para o formulário lançamento. Então lá no formulário lançamento eu vou ter aqui um fundo branco, white. Eu vou ter também um raio de borda de uns 20 pixels, tá? Depois, se não ficar legal, eu posso alterar. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Beleza, tá tudo bagunçado aqui ainda. E eu vou deixar aqui um padding também dentro desse cara, de uns 10 pixels mais ou menos, só para ter um espaço aqui dentro, tá? Acho que dá até para aumentar um pouquinho mais. 20 pixels, beleza. Agora é o seguinte, perceba que tá tudo amontoado, né? Então eu quero basicamente dar um espaço aqui entre esses caras, tá? Bem, se a gente observar aqui, a gente tem, né, entrada, saída, e depois desse botão de rádio, eu tenho aqui o valor, né? Valor com campo, descrição, campo e tal. Então eu posso dar alguns pulos de linha aqui, mexendo no display de alguns desses caras aqui. Vamos lá então. O que eu esqueci também aqui no caso, deixar tudo isso aqui dentro de um form, né? Então deixa eu só dar um tab aqui. E aqui eu vou deixar tudo isso aqui dentro de um form, só que sem ação nenhuma, tá? Não estou preocupado ainda como vai ser a programação disso, beleza? Depois o botão também, né? Obviamente. Então isso aqui dentro do form. Aê. Ótimo. Então eu tenho aqui o formulário e eu coloquei tudo dentro do form, tá? Para que depois eu vou precisar que isso esteja dentro do form para que a minha programação funcione corretamente. Por hora, né? Isso ainda não é tão importante.
Ok? Bem, vamos trabalhar agora os pulos de linha desses caras aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Para quebrar essas linhas, eu posso usar várias estratégias, mas eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer com que, basicamente, todos os inputs aqui, com exceção dos input radials, eles tenham aqui um display block, tá? Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou colocar input, colchete, type, number, vírgula, input, type, text, input, type, date, e eu vou pegar aqui também o button, aqui ele quebrou a linha, tá? Vou colocar aqui um display block neles. Perfeito, deixa eu dar uma olhada lá. Aí já quase ficou legal. Então aqui só esse label ficou aqui. Como é que eu resolvo isso? Bem, a forma mais simples é eu isolar essa área aqui dos inputs numa div, tá? Então vou chegar aqui e vou colocar eles dentro de uma div. Com isso eles ganham um display block, perfeito? Tá tudo meio organizado, eu só preciso agora basicamente dar um pouquinho mais de espaçamento, além de fazer outros ajustes como fonte também. Então vou começar dando espaçamento aqui da seguinte forma. Aquela div que eu acabei de criar, eu vou batizar ela aqui, ID, tipos lançamento. E aí eu vou chegar aqui nesse tipos lançamento, aplicar aqui um margin bottom nele, de uns 10 pixels. Aí. E agora eu vou aproveitar que eu isolei esses caras aqui e vou também colocar essa margem inferior aqui de 10 pixels. Beleza, já está bem espaçadinho, né? Agora, o que eu posso fazer aqui também é trocar essa fonte, né? Não tá legal. Então aqui no formulário de lançamento, eu vou colocar aqui font family como padrão. Ok? Legal, só que lembra que eu falei que esses caras eu quero que eles fiquem em negrito, né? Então aqui no caso do tipos lançamento, eu vou colocar aqui o font family para negrito. Beleza, então eles estão em negrito. E também aqui no caso eu quero que esse primeiro fique azul, né? Para denotar que é uma entrada, né? Tá no azul, e saída deixar vermelho. Também é bom dar um espaçamento entre esses caras aqui. Então aqui basicamente são os input radials que eu tenho, né? Mas eu vou pegar aqui basicamente pelo label, como eles estão dentro dessa div aqui, eu vou aproveitar que eu criei aqui a div e batizei ela. Então tipos lançamento, label, vou aplicar aqui uma margem, right, de 10 pixels, deixa eu ver se é suficiente. Tá legalzinho, dá até para aumentar um pouco mais, 20. Aí, tá legal, já ficou mais isolado, fica mais confortável para selecionar. Então aqui no caso está faltando só deixar uma cor mais apropriada. Então lembra que eu quero que essa entrada fique azul e esse cara fique vermelho, né? Então eu vou basicamente aproveitar que eu já criei aqui esse rótulo, né? E eu tenho aqui os labels, então tipos, lançamento. Eu poderia até atrelar aqui IDs, eles, né? Para acessar eles diretamente. Mas eu posso usar um pouco aqui dos recursos do CSS. Então eu vou pegar aqui label e eu vou utilizar aqui um seletor chamado first of type, ou seja, o primeiro do tipo, o primeiro label que aparece. Então eu vou colocar aqui a cor e aí eu vou utilizar uma cor aqui que eu tinha separado, que é essa daqui, que é um tom de azul, né? Opa, foi uma chave a mais. E aí eu vou copiar aqui para fazer pegar o último, né? Que vai ser vermelho. Vou pegar o vermelho padrão do browser mesmo. E se first of type pega o primeiro, o last of type pega o último, né? Como eu só tenho dois, então primeiro e último tá lá. Então entrada e saída, ok? Vamos mexer agora nesse botão, vamos mexer agora, fazer alguns ajustes finos e dimensionar melhor essas larguras, né? Principalmente do descrição, onde eu preciso de um pouco mais de tamanho, e também desse botão. Então aqui o descrição, né? Tá com o ID descrição, esse campo aqui. Vamos lá para ele. E aqui a largura dele vai ser proporcional à largura total. Eu vou jogar aqui 70%, 70% e ver como é que fica, se tá muito ou se tá pouco, né? Aí eu acho que tá legal, só para dar um pouco mais de espaço, né? Tá legal. Agora vamos pegar esse botão aqui,
e vou aumentar um pouco e dar uma cor diferente nele. Então, primeira coisa, eu vou aplicar um background color nele. E aí a cor vai ser aquela cor destaque que eu criei lá no começo da aula. Aí, agora eu vou tirar a borda. Eu também vou tirar o outline, tá? Que é aquela... quando a gente clica no botão, fica aquele contorno, né, indesejado, né, legal. E tirando a borda aqui, eu vou colocar aqui um raio de borda para dar de uns 5 pixels para deixar levemente arredondado. Vou aplicar um paddingzinho aqui de 10 pixels, acho que 5 pixels e 15 pixels aqui. Depois eu posso mudar. A cor vai ser branca. A fonte vai ser a negrito. E o font size, eu vou deixar 150% e vou ver como é que fica, tá? Vamos dar uma olhada nesse botão. Tá muito grande aqui, vou colocar 100. Legal. E vou aumentar um pouco esses caras. Vou colocar 10, 20. Bacana. Texto 120%. Para mim tá bom. Aí você pode mudar de acordo aí com o seu gosto. Perfeito? Bem, então aqui o formulário tá quase ok. Eu posso fazer mais alguns ajustes, né? Como por exemplo, o texto aqui interno eu posso alterar. Eu posso aumentar um pouco a altura desses caras. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e pegar só os campos do valor e os campos da descrição e mexer também. Aqui também aproveitando, né, eu posso pegar aqui, ao invés de deixar input type number e tal, eu apliquei IDs a eles, né? Então, para não fazer todo esse negócio, eu posso usar o próprio ID aqui. Então, no caso aqui, eu tenho aqui um ID valor, ID descrição e ID data. Então, aqui eu posso fazer isso, né? Valor, descrição e data. Beleza. Vai continuar a mesma coisa, né? E aí eu vou aproveitar só esses dois caras aqui para aumentar um pouquinho a altura deles aqui. Eu vou colocar aqui 20 pixels. Eu acho que dá para pegar também e aplicar a mesma regra na data. Legal, ficou um pouco maior, mais confortável, né? E vamos pegar aqui também o font family deles e colocar aqui a fonte padrão. Então já muda a fonte também e eu posso aumentar aqui o font size, né, para 100%, por exemplo. Já fica mais confortável. Perfeito? Bem, eu acho que o formulário agora tá ok. Bem, o formulário eu acho que tá ok. Então, no próximo vídeo vamos partir para o bloco de lançamento, né? Porque ele vai envolver aqui alguns detalhes a mais, além da estilização, beleza? Então, até o próximo vídeo. Ah, não fui!